Esses movimentos como os Legenders reagem com ressentimento, uma arrogância espiritual e um moralismo. Olá, hoje eu estou aqui não como padre, eu estou aqui como psicanalista, um doutor em psicologia clínica que aprofundou seus estudos na teoria lacaniana da análise psicológica das pessoas, do humano. Muitas pessoas estão me mandando mensagens falando para eu dar uma opinião a respeito de um tal de grupo de legendários. Eu estou na Itália, vocês sabem disso, já tem uma semana que eu estou aqui, eu vim para o conclave. E no Brasil eu não tinha acompanhado esse movimento, tampouco e muito menos aqui na Itália eu me daria ao luxo de saber do que se trata. Mas tanta gente pedindo, eu preciso de dizer o que eu penso a respeito disso. E eu vou escolher uma forma filosófica, psicanalítica, e depois eu vou dar um temperinho assim de teologia sobre tudo isso. Eu li, eu fui atrás do que vem ser a proposta dos legendários. Confesso que o Brasil me surpreende muito, cada dia que passa. Primeiramente, a gente viu uma masculinidade ferida. A gente viu uma masculinidade com uma identidade desorientada. A proposta dos legendários é, em geral, uma resposta reativa ao que chamam de feminilização do homem moderno. Trata-se, pelo que eu li, de um retorno a um arquétipo de masculinidade baseado em força, liderança e hierarquia, frequentemente enraizada em uma leitura mítica de textos bíblicos e simbologias guerreiras. O rei Davi, o grande Sansão, né, os guerreiros espirituais e etc. Enfim, nasce aqui um grande problema filosófico. O essencialismo e o anacronismo. Os legendários, eles caem num essencialismo antropológico ao supor que há uma essência fixa do ser homem, ignorando a historicidade e fluidez das identidades de gênero. Tem uma filósofa contemporânea, ela chama-se Judith Butler, uma coisa assim. Tem o Paul Ricoeur, tem o Michel de Foucault. Eles já desmontaram essa ideia, demonstrando que a masculinidade é uma performatividade social, não é um dado metafísico. Aqui, filosoficamente, eu quero dizer que, além disso, existe um anacronismo ético, porque eles projetam um modelo de masculinidade pré-moderna, ou seja, patriarcal, belicista, dominante, como solução para um mundo hiperconectado, um mundo plural, um mundo pós-industrial, onde os papéis de gênero estão em reconstrução, eu diria. Em segundo lugar, depois dessa análise filosófica, puxando o fio desses três filósofos que eu gosto muito, eu gostaria de fazer uma análise psicanalítica dessa estrutura do machismo como um sintoma de um ego frágil, do eu frágil. A minha área é Lacan, me especializei em Lacan. Lacan é discípulo de Freud e deu uma roupagem nova para a psicanálise. E dentro da psicanálise lacaniana, nós aprendemos que o sujeito, ou seja, eu e você, se constitui a partir da falta. Nós somos frutos daquilo que nos falta, que Lacan vai chamar de castração simbólica, cortar o falo, castrar. E é exatamente nesse ponto que o machismo se revela. E se revela como um sintoma de angústia e de identidade fragmentada, não como um sintoma de força. E aqui nós vamos entender sobre o que é o falo e o delírio de completude. O macho, machista, deseja ter o falo. Isso é, ocupar o lugar de plenitude, de poder, de autoridade total. Bater o pau na mesa. Mas Lacan nos lembra que ninguém tem o falo. O sujeito é sempre castrado. Ou seja, há sempre uma falta constitutiva do eu.
Quando um homem tenta preencher essa falta com dominação, com virilidade agressiva ou autoridade sobre a mulher, autoritarismo, ele apenas mascara a sua impotência simbólica. Sim. Aqui nós vamos entender que a masculinidade ferida nasce como um narcisismo secundário. A chamada masculinidade ferida a que eu me referi não é, portanto, uma questão de restaurar o homem, mas de encarar a ferida como constitutiva do sujeito. Ao invés de acolher essa ferida como estrutura do desejo e do inacabamento humano, porque nós somos inacabados, esses movimentos como os legenders reagem com um ressentimento, uma arrogância espiritual e um moralismo fálico. Isso é típico daquilo que Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Por exemplo, o outro, especialmente a mulher ou o homem muito sensível, se torna uma ameaça à imagem idealizada do eu. Eu, ego. Uma ameaça. Em terceiro lugar, como disse para vocês, eu vou dar uma pitada de teologia agora sobre tudo isso, porque eles têm misturado essa, eu ia falar loucura, não, esse desvaneio, né? Às vezes é só um momento, talvez passa. Mas eu vou trabalhar um pouquinho essa questão com vocês da teologia, né? Fazer uma análise teológica entre o Cristo manso, bom pastor, e o Davi guerreiro, com arco, flecha, espada. Os legendários misturam categorias teológicas com esses arquétipos guerreiristas do Antigo Testamento, construindo uma imagem de homem como leão de Judá, um guerreiro espiritual, caçador dos inimigos espirituais e etc. Contudo, eles esquecem que Cristo, que é o Senhor de todas as coisas, pelo qual tudo o que aconteceu no Antigo Testamento só pode existir porque Cristo veio, Cristo não é o leão da tribo de Judá armado com espada. Cristo é cordeiro imolado. E aqui nós temos que entender Jesus como o arquétipo de masculinidade. O Cristo dos evangelhos é aquele que chora, que acolhe crianças, que abraça leprosos, que lava pé dos discípulos, que se deixa prender, bater, crucificar. Esse é um modelo de masculinidade verdadeira, porque ela é vulnerável. Ela é marcada pela entrega. É uma masculinidade marcada pelo esvaziamento de si mesmo. No grego a gente chama isso de kenosis. E nós temos que entender esse machismo como uma heresia antropológica. Gente, o machismo, do ponto de vista da teologia cristã, é uma forma de heresia antropológica porque distorce a imagem do homem criado à imagem e semelhança de Deus, que é comunhão e alteridade. A masculinidade cristã autêntica se realiza não na dominação, mas na paternidade espiritual, na doação de si mesmo e na caridade viril. São Paulo falou isso na carta aos Efésios. Então existe uma proposta integradora, que é a masculinidade amadurecida. A alternativa ao machismo e à masculinidade ferida que tem se demonstrado não é o feminismo inverso, nem a misoginia justificada com citações bíblicas patéticas. Não as citações patéticas, mas a atitude de citá-las. Então, nós temos que entender que o inverso é sim uma identidade masculina reconciliada com a sua vulnerabilidade, consciente da sua interdependência com a mulher e capaz de transcender esse narcisismo fálico. Uma masculinidade madura, gente, é filosoficamente um projeto ético em construção contínua. Heidegger já vai falar sobre isso. Paul Ricoeur já vai falar sobre isso. Na psicanálise, uma masculinidade madura é aquela que vem da aceitação da falta e da alteridade. E teologicamente, uma masculinidade madura, ela tem que ser configurada ao Cristo, que se doa,
que se dá gratuitamente, sem precisar dominar. Concluindo, meus queridos, o movimento dos Legenders talvez acerte ao perceber que existe uma crise na identidade masculina contemporânea. Aqui eles acertam. Existe uma crise na masculinidade contemporânea. Só que eles erram gravemente ao responder essa crise com regressão, idolatria fálica e negação da alteridade. Ser homem hoje é aceitar que a força está no cuidado, que a autoridade se dá pela escuta, que a liderança nasce do serviço e que o modelo pleno de homem não empunha espada, mas carrega cruz. E para ser homem, meus queridos, não precisa ter voz grossa, não precisa ter jeito duro e rígido, basta ter consciência, caráter e disposição. Tá bom? Um beijo, Legenders. Você está deprimido, sofre com ansiedade, medo, angústia? Claro, o tratamento médico é fundamental, mas a espiritualidade faz parte também desse contexto. Se a tristeza te domina, reze com os salmos. O Salmo 42 clama: por que estás abatida, minha alma? O Salmo 30 diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus pode te levantar. Clique no link abaixo e venha estudar os salmos conosco e aprenda a utilizá-los no seu dia a dia. As vagas são limitadas.